Salve, salve galera do YouTube, estamos aqui novamente pessoal para mais um vídeo aí para vocês. E nesse vídeo de hoje pessoal, eu estou continuando aqui a nossa série do SCP pessoal, pegando aí do SCP-036 ao 040 e os seus mistérios envolvidos aí por trás dessa grande história e dessa grande ficção que esconde muitos relatos verdadeiros aí, gente, né? Nas entrelinhas de todas essas histórias, né? Não sendo todas elas, mas uma grande maioria tem muita verdade também por trás de tudo isso, gente, que está aí escondido no meio ou nas entrelinhas dessa grande ficção. Mas antes eu peço a vocês que nos sigam aqui nas nossas redes sociais, que eu estou deixando aqui do lado para facilitar aí para vocês. E se inscrevam no nosso canal para estar nos ajudando a chegar aos 1000 inscritos, pessoal. Que eu tenho essa meta até o mês de maio desse ano, gente, ok? Ou até o final desse mês ainda, se Deus permitir, pessoal. E conto com vocês aí. Bom, pessoal, continuando aqui agora o SCP-036, gente. Vamos ver aí o que é. O SCP-036, pessoal, é chamado o voo de chegada. Um avião comercial que varia de modelo e fabricante a cada ano, que chega pouco antes do amanhecer de 23 de setembro. O avião é detectado por radar a cerca de 30 a 40 quilômetros de distância da área 22A. Após o pouso, peregrinos saem do avião e entram no terminal, onde nenhum tripulante nunca foi observado deixando este avião, gente. Quer dizer, eles saem, entram no terminal e mesmo assim é impossível de vê-los, pessoal. Realmente é uma coisa bem sinistra aí, como vocês viram aqui na história, né? Nessa ficção aqui contada, ó, que tem algo de verdade aí, pessoal. Que eu já vi alguns fatos sobre isso aí na internet, que em breve eu estarei trazendo aqui. Mas tem realmente um cunho de verdade nisso tudo. Observações revelam somente um piloto e um copiloto mascarados. Este avião parte rapidamente após a saída dos peregrinos, sem aguardar a liberação da pista para decolar e sem se identificar durante o processo de aterrissagem. Bem sinistro, bem estranho, né, gente? Aí, os peregrinos fiéis da religião Yazidi que saem do avião de chegada e afirmam estar passando pelo Kiras Guhorim a cada ano, onde exames os identificam como sendo diversos membros da fé Yazidi, que faleceram no ano anterior. Esse processo é feito através de certidões de nascimento, documentos com fotos, perguntas sobre conhecimentos específicos e, quando possível, impressões digitais. A maioria costuma ser amistosa e amável, embora se recuse a dar detalhes sobre o Kiras Guhorim. Essas pessoas não dão detalhes sobre essa crença que eles têm aqui, segundo essa história, gente, aí que realmente é bem estranho, né? Conta aqui nessa ficção. E pelo que foi observado, nenhum deles parece ser capaz de reconhecer seus parentes ou amigos, ou de se lembrar de qualquer informação, além da maioria de curto prazo. Após a tarde de 23 de setembro, a maioria dos peregrinos começa a enfatizar a importância de dar início à sua peregrinação o quanto antes. Nesse ponto, eles começam a se reunir em fila para embarcar novamente no avião do voo da peregrinação, como é conhecido e é chamado aqui na história, gente, segundo conta aí, né? E partir sem nunca mais serem vistos novamente. Ou seja, eles entram no avião e partem, daí para frente ninguém ouve mais falar nada sobre essas pessoas que chegaram aí nesse aeroporto, nesse avião, gente, que são aí, segundo aqui conta essa crença chamada Yazidi, né? Realmente interessante aí essa ficção, né? Eu acredito que tem um cunho de verdade envolvido nisso tudo, pessoal, porque eu já ouvi falar algumas histórias aí na internet, né, sobre isso. E em breve estarei trazendo aí para vocês aqui no canal. E vamos agora para o SCP-037, que é um artefato que foi descoberto em 1975, acima do mar de Beaufort, coincidindo aproximadamente com o polo norte magnético da Terra.
A estação das forças canadenses no local relatou intensa interferência eletromagnética acompanhada da queda de um objeto extremamente brilhante do céu ao mar. O guardião SCPs respondeu ao alerta e encontrou o objeto flutuando em uma trajetória errática cerca de 200 metros acima da superfície da água. Assim que os procedimentos de contenção foram concebidos, o objeto foi transportado para o sítio 32 para ser estudado. Vejam aí, gente, o que é esse SCP-037, segundo conta aqui essa ficção, pessoal. O início da história tem algo a ver também com outro fato real aí de alienígenas, gente, que realmente aconteceu, fato extraterrestre, que foi aí recuperado, né, um objeto parecido com mais ou menos, conta aqui essa história, pelo governo americano. Realmente aconteceu um fato assim, gente, né? Mas que não tem nada a ver com o que conta aqui essa lenda do SCP-037, porque aqui ele coloca esse objeto aparentando ser uma estrela aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, com luminosidade de cerca de 1,10 elevado à potência 12 vezes. Ou seja, o tamanho dessa estrela é muito grande, né, gente? Não sei como eles conseguiram, né? Segundo contar aqui, levar para um ambiente fechado aí, pessoal. A do nosso Sol e temperatura superficial de 5.000 quilos, determinada por medições com filtros UV-VRI. A idade e origem do SCP-037 são desconhecidas. Entretanto, sua atividade nuclear está sendo cuidadosamente monitorada para verificar irregularidades, análises espectrais e comparações com outros corpos celestes que sugerem tratar-se de uma estrela típica fora do seu tamanho incomum, gente, passando rapidamente pela transição para tornar-se uma gigante vermelha. Ou seja, é uma estrela, né, grande, porém de tamanho reduzido, segundo eles contam aqui, que estava flutuando em cima do mar, né, gente? Realmente sinistro, uma ficção bem interessante. Embora seja difícil determinar se as teorias atuais sobre a formação e envelhecimento de estrelas se aplicam ao caso, acredita-se, porém, que o objeto tenha entrado na magnosfera da Terra, ou melhor, magnetosfera da Terra, pelo polo norte magnético. A contenção e o transporte do SCP-037 foram feitos utilizando eletroímãs poderosos, aos quais o artefato se alinha de acordo com o seu campo magnético. A principal dificuldade em sua contenção está em suas poderosas emissões eletromagnéticas intensas, a ponto de facilmente serem visíveis a olho nu da órbita da Terra. É realmente uma ficção bem interessante. Começa aí essa história com um cunho de verdade em relação a um objeto que não tem realmente nada a ver com o que conta aqui, né, gente, dessa estrela. O que eu acho interessante é isso, né? Ele trata aí antes, no início, de um objeto alienígena, que realmente aconteceu o fato, assim como eu disse aí a vocês, né, gente? E aqui ele joga já para a ficção, dizendo que é uma estrela, né, de tamanho mais ou menos pequeno já, gente. Era grande, mas reduziu, né? E se aproximou da Terra e ficou flutuando acima do mar, onde ela foi levada aí para um local totalmente também magnético, né, gente? Aí, para a sua contenção. Realmente uma ficção bem interessante, né, esse final da história, pessoal. E vamos agora para o SCP-038. Foi encontrado em uma fazenda abandonada em Nova York em 1995. Inicialmente pensou-se tratar de uma macieira comum, ou seja, um pé de maçã comum. Entretanto, após a inspeção mais minuciosa, tornou-se evidente que outras coisas fora maçãs cresciam no SCP-038. Vejam aí que bizarro. Na verdade, coisas além de frutas. Vocês vão ver o que é que nasceu aí nessa macieira e junto ao seu tronco, gente. O SCP-038 possui a habilidade de clonar qualquer objeto que toque na casca do seu tronco. Os objetos começam a crescer quase imediatamente e alcançam maturidade em uma questão de minutos, ou seja, cresce aí bem rápido, né, gente?
foi registrado um limite de peso para o objeto clonado de 90,9 quilos, mais ou menos aí perto dos 100 quilos, gente. Até agora a lista de objetos clonados pelo SCP-038 inclui maçãs, né, outras maçãs por ser uma macieira, né, gente? Agora veja a bizarrice, né, continuando essa história. Então foram maçãs, laranjas, melancias, berinjelas, barras de chocolate nasceram aí no tronco e nas folhagens dessa macieira, salgadinhos, televisores, torradeiras, laptops, chaves, cadeiras, vinhos, DVDs, CDs, cães, gatos e pessoas, pessoal. Vejam aí. E a clonagem de humanos e animais não é recomendada. Ou seja, seres vivos, pessoal, ele não é recomendado encostar e clonar nessa árvore, né? Porque eles tendem a envelhecer rapidamente e a maioria destes clones vive na média aí 2 semanas somente. E isso foi constatado aí através do exame após a sua morte, que determinaram que esses organismos tinham começado a fermentar antes de perecerem, gente, né? Ou seja, eles começaram a apodrecer, né? E fermentar, começou a ficar azedo, né, gente? E apodreceu aí, segundo conta aqui a ficção, antes deles morrerem, gente. Realmente interessante, né? Essa ficção aí, pessoal. Vamos agora para o SCP-039. O SCP-039 consiste de 23 espécimes de Nasales larvatus, ou seja, macacos narigudos, né? Eu acho que eles basearam aqui, pessoal, essa história, essa lenda, na série dos planetas dos macacos, né, gente? Só que lá eram gorilas, né, que tinha lá na série, e aqui eles colocaram como esses macacos narigudos, que foram submetidos a mudanças anatômicas radicais e estão ausentes os seus olhos e bocas, né, do SCP-039, né, ele não tem olho nem boca, gente, deixando a sua face nua, exceto pelo nariz e suas passagens nasais. Ele só respira, mas não tem boca nem olho, gente. Os SCP-039 possuem sentidos táteis e auditivos aguçados para compensar a ausência de olhos, se baseando em contato físico para perceberem objetos e da emissão de ruídos nasais como forma de ecolocalização, ou seja, ele entra em contato com o outro da sua mesma espécie através, né, de sons emitidos pelo nariz, gente, para navegar em ambientes, né? E necrópsias indicam também a ausência de um sistema digestivo. Ele não tem um sistema digestivo, gente. A explicação de como essas espécimes do SCP-039 obtêm nutrição ou alternativamente como sobrevivem sem ela ainda está sendo pesquisada, segundo conta aqui na lenda, gente. Ele não precisa comer, né, nem nada, porque realmente ele não tem nem aparelho digestivo, segundo conta aqui, gente. Realmente é uma ficção bem interessante, muito bem elaborada e bastante sinistra, né, gente? As espécimes do SCP-039 demonstram sinais de sapiência, exemplificados por comunicação através de ruídos nasais, como eu tinha falado antes aí para vocês. Eles têm uma grande compreensão da língua inglesa e entendimento complexo de maquinários. Espécimes adultos demonstram a habilidade de utilizar ferramentas mecânicas e possuem a capacidade de executar reparos e de criar diversos objetos tecnológicos, exemplificada em procedimentos como desmontar e remontar um motor de combustão interna e, ao mesmo tempo, instalar fiações elétricas em ambientes muito difíceis, gente. Aí, testes demonstram que o SCP-039 parece trabalhar de maneira mais eficiente de forma individual do que em grupos, uma vez que eles se distraem facilmente umas com as outras espécies, né, do seu grupo, pessoal. Então é isso aí. Vocês viram que são macacos altamente inteligentes, capazes de criar qualquer objeto mecânico aí, né, gente? Realmente interessante, né? Ele cria qualquer coisa que você pensar aí de tecnologia, gente, inclusive aparelhos, né?
Realmente muito interessante essa ficção e muito bem feita, gente. Porém não passa de ficção, nem tem cunho nenhum de verdade. Vamos agora passar para o SCP-040. O SCP-040 é uma caucasiana do sexo feminino de aproximadamente 8 anos de idade, com 1 metro de altura. O SCP-040 possui diversas anomalias físicas. A pele dele é altamente sensível à luz e facilmente danificada por contato físico. A pele dessa menina, segundo conta aqui, gente, né? Ela é uma pele deformada, né? E realmente muito sensível à luz, gente. Ou seja, ela é muito branca, né? Seu cabelo é quebradiço e cai com facilidade. O objeto possui heterocromia verde amarelada, com coloração negra na esclerótica do olho esquerdo, ou seja, ela tem um olho negro e não possui visão neste olho. O estado emocional do SCP-040 está dentro do aceitável para o indivíduo de uma faixa etária, considerando os efeitos de uma contenção prolongada e suas anomalias físicas. A inteligência do objeto encontra-se levemente acima da média, ou seja, ela não é tão inteligente nem também, né, menos inteligente, pessoal. Então, ela fica aí em média na questão da inteligência, né? Segundo conta aqui essa lenda. E é notável também a rápida adaptabilidade do SCP-040 à sua contenção, o que acredita-se ser resultado de uma criação antes do seu descobrimento. Bom, pessoal, essa história, pelo que eu analisei, eu acredito que algo aqui, né, tenha talvez um cunho de verdade também por trás disso tudo, porque eu já vi também algumas reportagens aí falando de um projeto americano, né, que foi criado desde muito tempo, né, umas crianças aí, eles foram feitos bastante experiências com essas crianças, né, que acabaram realmente deformando completamente a criança, né. Uma delas eu posso citar aqui, pessoal, mas não seria muito bom estar citando, né? Porém, eu vou dizer aí a vocês, mais ou menos assim, que vocês procurem saber um pouco da história de um projeto americano chamado Projeto Abigail. Vocês vendo aí, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer e relacionar com a história do SCP-040, pessoal. Então, isso tem sim um cunho de verdade por trás, né? Porém, aqui ele joga para o lado da ficção para tentar acobertar a história real do que acontecia nessas bases militares americanas e em suas experiências com pessoas, ok? Desde o seu nascimento. Realmente é sinistro, é bizarro a história real, né? Que se baseia mais ou menos isso aqui. O SCP-040 é capaz de manipular matéria viva, causando mutações e modificando organismos existentes para criar novos objetos, coletivamente denominados SCP-041, onde este efeito ocorre à vontade do SCP-040, mas exige uma quantidade considerável de tempo e concentração e torna-se imprecisa, quando envolve a alteração de detalhes pequenos. O SCP-040 é incapaz de alterar organismos microscópicos e tem grande dificuldade em alterar a vida vegetal. Ela tem aí a força de alterar qualquer matéria orgânica e inorgânica, gente, segundo conta aqui, né? Nessa história do SCP, nessa ficção, pessoal. Também pode ser utilizada desde que conjuntamente a um organismo vivo. Se ela se juntar a um organismo vivo, ela consegue modificar, né? Aí, segundo conta, esse organismo vivo. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa história, gente. Como eu falei, ela tem realmente um cunho de verdade por trás disso, né? A história, como conta aqui, completamente diferente, gente, né? Do que diz aqui, mas existe um cunho de realidade por trás disso tudo. Passem aqui nas nossas redes sociais que eu estou deixando aqui do lado para dar aquela força que vocês sabem dar, gente. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos. Um forte abraço a todos e até a próxima!